Como nós temos o conceito de limite infinito, e do que diz respeito a esse conceito, se refere a quando a eu analisar o comportamento dos valores de uma função quando eu estou aproximando x de um determinado valor. Acontece, guys, que quando eu analiso os valores de uma função e estou aproximando x de um determinado valor, nós já vimos que os valores dessa função podem se aproximar de um número, que é quando eu tenho um limite. Ele pode se aproximar de um número por um lado, de um número de outro número por outro. Aí eu tenho que analisar limites laterais. Os valores da função também podem se tornar, ao invés de se aproximar de um número, podem simplesmente explodir, é o termo que a gente usa na matemática para querer dizer que eles vão crescendo indefinidamente. Eles podem crescer indefinidamente. Ou seja, podem se tornar arbitrariamente grandes, que é quando eu digo que o limite é infinito. Mas acontece que há uma outra situação também para essa análise de comportamento. Perceba que a análise de comportamento dos valores de uma função podem ter diversos tipos de resultados. E um deles é o caso em que os valores vão se tornando arbitrariamente grandes, porém no sentido negativo. A gente costuma dizer, inclusive, que ele fica grande negativo. Mas o que é esse tal de grande negativo? Significa, guys, que se não fosse pelo sinal, se tornaria arbitrariamente grande. Mas todo mundo tem ali um sinal negativo. Então, o gráfico vai indo lá para baixo. Quando eu tenho essa situação, eu vou dizer que o limite da minha função será menos infinito. Então, quando é que o limite da minha função é menos infinito? Quando os meus valores f de x vão se tornando arbitrariamente grandes, porém negativos. À medida que eu vou tornando, claro, né, o x próximo de um valor. E o gráfico, semelhante. A questão, o gráfico é semelhante ao do infinito, só que ao invés de o gráfico ir para cima, ele vai o quê? Para baixo. A gente pode... Aqui é uma situação, uma ilustração, guys, onde ao aproximar o x do A, veja a barreira do A, a nossa função está tendendo a menos infinito. Perceba que próximo à barreira, o meu gráfico está o quê? Está indo lá para baixo. O que significa indo lá para baixo? Significa que os valores da nossa função estão se tornando arbitrariamente grandes. Então, grandes, infinito. O gráfico vai lá para cima. Grande no sentido negativo, ou seja, é o menos infinito. E mesma situação do outro. E nós podemos, guys, estender esse conceito de limites infinitos também para limites laterais. Porque ao invés de os dois lados do gráfico descer para o menos infinito, poderia ser um lado só. Ou até mesmo no mais infinito. Então nós podemos estender, coloquei aqui, ó, definições similares esse conceito. Nós podemos ter os limites laterais, esquerda e direita, dando tanto infinito quanto menos infinito. No ponto de vista gráfico, basta olhar para um só lado. E aqui nós temos vários gráficos interpretando várias situações. Por exemplo, nessa primeira situação, vamos analisar todas essas, tá, guys? Todas essas eu quero analisar o limite da minha função quando x tende ao A. Todos esses gráficos são 1, 2, 3, 4. Então, claro, como eu vou tender a A, eu vou considerar a barreira do A. Ó. Barreira está aqui o A e barreira está aqui o A. Em todas elas, eu vou considerar o limite para x tendendo a A somente de um lado. É claro que aqui eu estou olhando somente para o lado esquerdo. Por que lado esquerdo? Porque o meu gráfico, a única parte do gráfico que eu tenho está a barreira à esquerda da barreira. É claro que nessa situação não me interessa o lado esquerdo, me interessa só o lado direito, porque eu só tenho o gráfico do lado direito. Então aqui eu vou analisar o limite para x tendendo a A pela direita da minha função. Aqui também limite x tendendo a A. Só que aqui, olha a barreira. O professor está para baixo, mas é do lado esquerdo. Então, vou analisar só pela esquerda.
Tá para baixo eu já até sei, né? A gente até sabe que dá menos infinito, então nem tem muito... É direto. Aqui eu quero analisar o x tendendo a pela esquerda ou pela direita. Se eu tivesse gráfico aqui do lado esquerdo, dava para analisar. Eu não tenho. Então somente o lado direito. Lado direito. E guys, já dá para saber aqui também. Aqui vai dar quanto? Vai dar um número? Não. O gráfico está descendo. Se o gráfico vai descendo, qual é o valor do limite? Descendo, os valores estão ficando grandes no sentido negativo. É menos infinito. E de fato, tá aqui, ó, menos infinito. Aqui, ó, esquerda, menos infinito. E de fato, agora falta analisar esses dois. Nesse caso aqui, qual é o limite da nossa função para x tendendo a pela esquerda? Pela esquerda. Pela esquerda, o gráfico você vê que o lado esquerdo está subindo. Então a gente já sabe que vai dar infinito. Ou, nessa situação, também está subindo, também dá infinito, só pelo lado direito. Está aí a interpretação gráfica. Ok? É isso e thanks!